Salve, salve galera, você aí concurseiro de todo o Brasil, meu aluno, ex-aluno, quem ainda não me conhece, professor Adeildo Júnior, professor especialista em língua portuguesa, redação para concursos públicos, vestibulares e Enem. Primeira coisa que eu peço a você é que fique atento a tudo que eu for falar aqui nesse momento a respeito desse edital do DEPEN. Esses 3 vídeos que agora você terá acesso são especialmente para você, para compreender exatamente determinados detalhes que estão aí envolvidos no edital referentes à língua portuguesa. A partir de agora, eu quero que você se concentre em cada coisa que eu vou falar, cada detalhe que eu vou apresentar, porque o objetivo desses 3 vídeos é oferecer a você uma luz, um norte a respeito de como estudar língua portuguesa para esse concurso. Beleza? Então, sem mais delongas, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que virão aí pela frente. Inclusive, vem aí por aí um curso gratuito de redação para o DEPEN. Fique ligado, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades que virão aí pela frente. Vamos lá, sem mais delongas. Primeiro ponto, eu quero que você observe que na descrição aqui do vídeo tem um PDF com todas as informações das 3 aulas. Eu quero que você faça o download desse PDF, se possível imprima, dê uma pausazinha aí no vídeo. Logo depois, continue comigo, seguindo as minhas orientações. Vamos lá. Muito bem. Feito o download, agora observe o seguinte. Para facilitar o entendimento do que eu tenho a dizer para você, eu dividi a minha fala em 3 momentos. São, na verdade, 3 vídeos. Eu vou falar nesse vídeo agora em que você está aqui me vendo sobre a prova objetiva. No vídeo número 2, eu vou falar sobre a prova discursiva. E no vídeo número 3, eu vou falar sobre uma parte da prova objetiva, que é a redação oficial. Vamos lá? Pronto, primeiro ponto aí que a gente deve observar. A prova objetiva traz para a gente, no item 9, informações que a gente pode sintetizar da seguinte maneira. Primeiro ponto, são 120 itens, cada item valendo um ponto, portanto, totalizando 120 pontos. O comando dessa prova objetiva vai ser o comando certo e errado. No cartão de respostas há 2 espaços ali estabelecidos, um espaço para aquilo que você considerar que é certo, marcar, outro para aquilo que você considerar que é errado, marcar. O sistema da prova vai ser 1 por 1. O que significa isso? Que se você acerta, tem um ponto positivo, mas se você erra, tem um ponto negativo. E aí, esse ponto negativo, ele elimina aquele ponto positivo. Então, se você tem algum tipo de dúvida numa prova como essa, organizada pela Sebrasp, pelo Sebrasp para o DEPEN, se você tem alguma dúvida, e essa dúvida realmente impede que você tenha um raciocínio mais claro, o ideal é não marcar nada. Aí você não ganha, mas também não perde. Outro ponto importante, a prova objetiva, ela vai avaliar habilidades e conhecimentos. Veja só, em termos de habilidades, igual para todos os cargos, as provas trarão questões que vão abordar ou vão exigir, melhor dizendo, do candidato, de você, conhecimento memorizado, capacidade de compreensão, capacidade de aplicação desse conhecimento memorizado, capacidade de análise,
capacidade de síntese, capacidade de avaliação e capacidade de raciocínio. Esse tipo de abordagem lançado aqui pelo SEBRASP é interessante, porque ele coloca o candidato realmente na posição em que o candidato precisa estar, de alguém que tem capacidade analítica, raciocínio crítico, conduzido pela razão, pela lógica. Isto é, aquele conhecimento memorizado que você tem, por exemplo, dos conceitos das matérias de direito ou de língua portuguesa, por exemplo, não são conhecimentos estanques dentro desse modelo de prova. Você vai pegar esse conhecimento e vai além, você vai aplicar esse conhecimento na construção do raciocínio para a resolução das questões. É essa a ideia. Outro ponto importante: cada item das provas poderá contemplar mais de um objeto de avaliação. Isto é, você pode, por exemplo, em uma questão, ser exigido de você, pode ser exigido de você capacidade analítica, capacidade de síntese e de compreensão, informação memorizada, compreensão e síntese. Isto é, você o tempo todo estará sendo avaliado sob uma perspectiva global, uma perspectiva mais holística, beleza? Agora, em se tratando de língua portuguesa, especificamente, os conhecimentos que estarão sendo cobrados são os seguintes. Acompanhe aí comigo. E isso é para todos os cargos, hein? Língua portuguesa. Primeiro ponto, compreensão e interpretação de gêneros textuais variados. Vamos lá, vamos lembrar alguns pontos importantes aí. Compreender um texto não é a mesma coisa que interpretar um texto. A compreensão de um texto fica presa à capacidade que você tem de reconhecer o que o texto diz. Isto é, o texto traz informações, basicamente dois tipos. Informações explícitas, que estão ali apresentadas nas linhas, são evidenciadas por um vocabulário, por uma estrutura gramatical, uma pontuação, e também traz informações implícitas, ali nas entrelinhas, que você se utiliza de dois mecanismos importantes a fim de reconhecer essas informações. Que mecanismos são esses? Vamos lá. É o que nós chamamos de pressupostos, que são as informações prévias que você tem sobre o tema que o texto está tratando e que, graças a esses pressupostos, tudo aquilo que você já viu, já leu, já ouviu a respeito daquele assunto, permitem a você, graças a esses pressupostos, você consegue enxergar se determinada informação ali do texto está completa ou incompleta, se ela é verdadeira ou se é falsa, se ela constitui um posicionamento geral ou específico. Então, os pressupostos são isso. Já o outro aspecto, o outro ponto, é o que a gente chama de subentendidos. Preste atenção. Os subentendidos de um texto são as informações que estão ali implícitas. São as informações que a gente reconhece a partir de um raciocínio, por exemplo, como este. Ao escolher determinada palavra, o que o autor quis dizer? Ao usar determinada figura de linguagem, o que ele quer dizer através daquilo? Que informação está ali contida numa determinada comparação? E a escolha do léxico, isto é, do vocabulário utilizado por ele no texto como um todo. Por que aquele vocabulário? Tem algum objetivo a utilização desse vocabulário? Então, são várias informações que você vai percebendo e essas informações vão te levando a reconhecer o material subentendido, o material implícito. Então, a partir desse conjunto de informações, você consegue compreender o que o texto diz. Então, em síntese, compreender um texto significa reconhecer o que ele diz, explícita e implicitamente. E Adeildo, eu pensei que era a mesma coisa que interpretação. Interpretação não é isso? Não. Interpretação de um texto
é você ser capaz de perceber o que o texto permite que você construa, o que o texto permite que você diga. Isto é, você lê um texto sobre um determinado tema. A partir da leitura desse texto, veja, a partir dessa leitura, o que você vai construir não está no texto. É a partir da leitura que você constrói. Então, a partir dessa leitura, você cria informações. São conclusões a que você chega, são inferências que você constrói, são deduções que você produz, são hipóteses que você levanta a partir da leitura do texto. Então, uma questão de compreensão é aquela questão que vai pedir que você localize determinada informação dentro do texto. Uma questão de interpretação é uma questão que alguém já interpretou o texto, isto é, alguém leu e criou uma informação interpretativa e você vai julgar se aquela interpretação procede ou não. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto do edital de língua portuguesa para o DEPEN diz respeito ao reconhecimento dos tipos e gêneros textuais. Pois bem, o que acontece aí agora é o seguinte: quando você lê o texto, não é, você está diante de um gênero textual. Deildo, o que é um gênero textual? Te explico. Um gênero textual é uma modalidade, é um tipo de texto que nasce a partir de uma intenção social. Por exemplo, se o autor de um texto visa informar, meramente informar, ele vai produzir textos como uma notícia, uma reportagem, que são textos mais informativos, mais expositivos. Se o autor de um texto visa convencer alguém de alguma coisa, então ele vai produzir um texto mais apelativo. Pode ser uma redação escolar, um texto dissertativo argumentativo, pode ser um artigo de opinião, pode ser um editorial. Se ele quer contar uma história criada, inventada, então ele vai produzir, por exemplo, um texto literário, como uma crônica, um conto, um romance. Então, existem gêneros de textos, esses gêneros cumprem uma função comunicativa, portanto, uma função social, e aí o que acontece? Existem questões cobradas pela SEBRASP que vão exigir que você seja capaz de reconhecer o gênero textual que você está lendo e analisando. Vão perguntar, por exemplo, se o que você está analisando é uma notícia, se o que você está lendo e analisando é um editorial, se o que você está lendo e analisando é um texto de caráter dissertativo, ou predominantemente dissertativo, ou se é predominantemente narrativo, beleza? São esses pontos aí que você que vão cobrar de você nesse segundo tópico do edital de língua portuguesa, do programa de língua portuguesa. Terceiro tópico aí do programa, domínio da ortografia oficial. Bem, nesse momento, entenda, o sistema ortográfico, ele contempla mais do que as regras de ortografia. Ele contempla também as regras de acentuação gráfica, que dizem respeito à própria ortografia. Por quê? Olha, lá no meu site, está aí o endereço aqui no próprio slide aqui do vídeo, lá no meu site tem um artigo sobre o que é ortografia e como estudar esse assunto. Pois bem, a ortografia, na própria estrutura dessa palavra, orto, reto, correto, grafia correta, portanto, representa a forma adequada a um determinado padrão da língua portuguesa de grafar as palavras. E aí, a acentuação gráfica, por exemplo, ou o uso do hífen, por exemplo, são elementos que compõem, são elementos que estruturam aí o assunto ortografia. Vai além, portanto, das regras sobre o uso de determinado tipo de letra ou determinado tipo de dígrafo. Beleza? Entram também as regras de acentuação gráfica, uso do hífen, e alguns manuais incluem também a pontuação. Beleza? O uso de sinais de pontuação.
Pois bem, outro ponto importante é o quarto tópico, é o quarto ponto do programa. Esse quarto ponto, ele se subdivide em 2 subitens. E aí eu quero que você preste atenção aqui comigo. Vamos lá. Item 4. Domínio dos mecanismos de coesão textual. Ora, primeiro vamos entender o que é isso. Coesão textual é um fenômeno gramatical e linguístico responsável pela unidade de sentido de um texto. Em outras palavras, se você lê um texto e ele tem um sentido, é porque as partes que compõem esse texto estão ligadas, linkadas, organizadas. Pois bem, qual é a menor unidade de sentido dentro de um texto? Galera, é a palavra. Então, juntando palavras organizadamente, eu tenho frases. Algumas dessas frases têm mais de uma oração. Então, juntando orações organizadamente, eu tenho períodos compostos. Juntando os períodos compostos organizadamente, eu tenho parágrafos. E juntando parágrafos organizadamente, eu tenho o texto propriamente dito. Pois bem, quando eu falo juntando, em outras palavras, eu estou dizendo coesão, porque a coesão é o fenômeno responsável por essa ligação das partes, por essa união das partes. E quando eu falo em organizadamente, eu estou dizendo que essa união, essa ligação, ela se faz objetivando um sentido, uma lógica. Beleza? Então, domínio dos mecanismos de coesão textual implica o reconhecimento, por sua parte, enquanto falante, usuário da língua portuguesa, de vários elementos que permitem esta organização. Então, ele se divide em 2 tópicos. O primeiro tópico, 4.1, emprego dos elementos de referenciação, substituição, repetição e de conectores, além de outros elementos de sequenciação textual. Sabe o que é isso? Em outras palavras, são os tipos de coesão. E os tipos de coesão, juntamente com os elementos que cada tipo, por sua vez, evoca. Por exemplo, referenciação, a coesão por referenciação, é muito comum acontecer com o uso de pronomes, que permitem que um determinado pronome se refira a uma determinada palavra. Já a substituição, ela ocorre sobretudo com o uso de sinônimos, palavras e expressões que têm significados similares. A repetição também se dá dessa forma, com o uso de sinônimos e também de certos tipos de pronomes. Já os conectores, por exemplo, são basicamente 2 tipos: preposições e conjunções. E quando se fala de outros elementos de sequenciação textual, por exemplo, existem certos numerais, certos verbos que cumprem papel coesivo. E ainda tem uma categoria gramatical especial que não pertence a nenhuma das 10 classes gramaticais e que se chama palavras ou expressões denotativas, que também são muito importantes nesse arranjo da coesão textual. Beleza? 4.2, emprego dos tempos e modos verbais. Ora, a Deilda não sabia que modo e tempo verbal eram elementos de coesão. Claro, o verbo é um elemento de coesão também, porque esse verbo ele é empregado em um determinado tempo e modo, ajudando na construção de sentido da informação textual. Então, existe inclusive verbo que serve para substituir outro verbo, como por exemplo os verbos vicários, ficar e ser, além, obviamente, de verbos sinônimos. Então, esse é um ponto importante que deve ser analisado. Agora, fica a dica, hein? Olha, o emprego dos tempos e modos verbais é um item 4.2, que está dentro do item 4, domínio dos mecanismos de coesão textual. Então não é para estudar verbo fora dessa perspectiva, é para estudar verbo dentro dessa ótica, sob esse viés, o da coesão textual. Beleza? Vamos lá. Quinto item do programa de língua portuguesa. É o maior item. Ele se subdivide em
8 subitens, se não me engano. Vamos analisar aqui. É o domínio da estrutura morfossintática do período. Em outras palavras, ora, morfologia, sintática, sintaxe. Então, o domínio da morfossintaxe e do período é o domínio, praticamente, de toda a base da gramática. Por exemplo, o item 5.1 fala sobre o emprego das classes de palavras. Claro que ele tem que falar sobre isso. Por quê? Porque o reconhecimento das classes de palavras em morfologia serve de base para você compreender as funções sintáticas que essas palavras desempenham lá no estudo de sintaxe. Vou dar um exemplo. Quando você esbarra, por exemplo, num artigo, de modo geral, esse artigo acompanha o substantivo. Ao acompanhar o substantivo se transforma em núcleo nominal. Ora, se o substantivo vira núcleo nominal, tudo aquilo que gira em torno do núcleo é adjunto. Adjunto, ad nominal. Então, o artigo, identifiquei um artigo, automaticamente esse artigo funciona como adjunto adnominal. Se você identificou um artigo, ele se refere a uma palavra. Que palavra é essa a qual ele se refere? É um substantivo. Encontrou o substantivo, encontrou o núcleo de uma expressão nominal. E assim você vai aprendendo a reconhecer a relação entre a classe gramatical e a função sintática. Então esse é um ponto crucial aí que você deve prestar atenção do edital. O item 5.2, relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. Isso é importante. Muita gente pensa que a relação de coordenação ocorre somente entre orações. Isso é um engano, hein? Entre termos existe também coordenação, como também existe e, sobretudo, existe subordinação entre termos e entre orações. Uma dica matadora: coisas coordenadas são coisas que têm a mesma função. Se tem a mesma função, uma não manda na outra. Ambas estão hierarquizadas no mesmo plano. Então, por exemplo, dois predicados. Ora, são dois termos de mesma função. São dois elementos coordenados entre si. Dois sujeitos, formando um sujeito composto. Cada elemento que compõe esse sujeito tem a mesma função. São coordenados entre si. Beleza? Se eu tenho um verbo transitivo direto pedindo objeto direto, aí eu não te dou um objeto, mas eu te dou 3 objetos diretos. Veja, cada objeto direto aí tem a mesma função um do outro. Então eles são coordenados entre si. Sacou aí a dica? Então veja só. Agora você pode inclusive deduzir a outra informação. Ora, se coisas que são coordenadas são coisas que têm a mesma função sintática, então coisas subordinadas são coisas que têm funções sintáticas diferentes. Exato. Um determina a função do outro. Esse que determina é o termo subordinante. E o outro, cuja função é determinada, é o termo subordinado. Beleza? Quer ver um exemplo? Só existe predicado se tiver verbo. Então a presença do verbo é crucial para a existência de um predicado. Beleza? Agora, existe oração sem sujeito. Nessa oração sem sujeito eu vou encontrar o verbo. Agora, existe sujeito sem predicado? Não, não existe. A existência de um sujeito depende da existência de um predicado. Então, olha, dois termos de funções distintas aí. Consequentemente, o predicado, subordina o outro, o sujeito, porque a existência do sujeito depende da existência do predicado. Matou a charada? Então, aqui, especificamente, item 5.2 e item 5.3 fala exatamente disso que eu acabei de colocar de forma sintética, sobre coordenação e subordinação, respectivamente, entre termos e orações em cada estrutura. O item 5.4 fala sobre o emprego dos sinais de pontuação. O item 5.5, concordância verbal nominal. Item 5.6,
regência verbal e nominal. 5.7, emprego do sinal indicativo de crase. E 5.8, colocação dos pronomes átonos. Beleza? Convém lembrar um ponto importante aí no que diz respeito a emprego dos sinais de pontuação. Com muita frequência, Sebrasp cobra uso de vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, travessões e parênteses. Então, esse grupo de sinais com muita frequência aparece nas provas do Sebrasp. Beleza? Fique atento a isso aí. No que diz respeito ao item 5.7, chama a atenção do seguinte: você quer dominar a crase e acertar tudo. Beleza. Então não se limite a estudar as regras de crase. Aprenda que estudar crase implica em ter uma base muito forte de outras ações. Por exemplo, você tem que dominar muito bem o emprego do artigo. Tem que dominar muito bem a regência verbal nominal, sobretudo das palavras que exigem complemento com preposição. E também tem que ter um certo domínio do pronome demonstrativo. Esses 3 elementos, esses 3 assuntos esbarram lá em crase. Beleza? Prosseguindo aqui a análise, a prova objetiva ainda contempla o item 6, que também se subdivide em 4 tópicos. Veja só, o programa fala no item 6 de reescrita de frase e parágrafos do texto. Isso aí é uma figura premiada e frequente nas provas do Sebrasp, do CESP, da ISAF. A reescrita de textos, ela envolve a capacidade de você aprender a dizer a mesma coisa de outra maneira. E essa outra maneira, existem formatos variados para você realizar essa reescrita. Quer ver um exemplo? A frase está na voz ativa. Você passa essa frase para a voz passiva, ou está na passiva e você passa para a ativa, o que você está fazendo? Você está reescrevendo. Aí tem que observar as regras de constituição aí da frase. O deslocamento de um termo vai produzir uma nova escritura para a frase. Então, no deslocamento de um termo, você vai verificar, por exemplo, o uso dos sinais de pontuação. A substituição de uma palavra por outra, e aí a questão dos sinônimos. Você tem que ficar atento se a manutenção do sentido original continua. Ou se não vai haver, ao fazer a troca, algum tipo de alteração gramatical que tem que ser realizada. Então, nesse sentido aí, o item 6, ele se subdivide em 6.1, o estudo da significação das palavras, e aí eu chamo a atenção, você tem que ter um bom vocabulário de sinônimos, de antônimos, tá bom? Muito cuidado com as palavras que a gente chama de homônimos e parônimos, elas às vezes confundem, tá bom? Basta você lembrar, por exemplo, da dificuldade que muitos têm sobre como escrever ou quando escrever corretamente a palavra porquê. Só para dar um exemplo. Item 6.2, substituição de palavras ou trechos de texto, tem tudo a ver com coesão, você já estuda lá na frente, aqui você vai aplicar aquele conhecimento. Reorganização de estrutura de orações e de períodos do texto, é aquilo que eu falei sobre deslocamento, alteração de voz verbal. Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade, aqui interessante. Por exemplo, eu posso trabalhar com um texto mais informal lá na prova e pedir que você marque, ou no caso aí não é marcar, aí é julgar, se aquele trecho mais informal, quando fosse reescrito em nível formal, se aquela proposta de reescritura ali estaria correta, por exemplo, tá vendo? Ou então, há um fragmento de texto que é mais narrativa, eu peço que você julgue se a transformação daquele fragmento narrativo em fragmento dissertativo mantém o sentido original. É isso aí que você tem que ficar atento nesse item 6.4. Agora, finalizando esse primeiro vídeo nosso, a prova objetiva vai tratar também, aqui no item 7, de correspondência oficial. E esse item 7, ele se subdivide em 7.1. Além disso, tem um detalhe.
Essa correspondência oficial aí apresentada no edital, ela se baseia no Manual de Redação da Presidência da República. Esse manual ele vai trazer muitos tipos de documentos de correspondência oficial, de atos administrativos, enfim, várias informações. Porém, ele já especifica no item 7.1 que vai cobrar especificamente o padrão ofício, beleza? Então, galera, preste atenção. Finalizamos esse primeiro vídeo, fizemos essa abordagem geral sobre o edital, em se tratando de língua portuguesa, como é que você tem que estudar, o que você tem que observar, tá bom? No nosso próximo encontro, nossa próxima aula, eu vou falar da prova discursiva, isto é, da prova de redação, que também está sendo cobrada aí no concurso do DEPEN. Então você tem que ficar bastante ligado e não perder nenhuma dessas informações, tá bom? E para que isso aí não aconteça, isto é, para você não perder nenhum tipo de informação, o que você tem que fazer? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora aí no canal, ativa o sininho das notificações, dá aquele like, dá aquele joinha aí para mim, que é importante para eu manter o meu canal super ativo, tá bom? Inclusive com os cursos gratuitos que estou oferecendo aí para vocês, começando com esse curso de redação, tá? E até a próxima aula, tá bom? Aquele abraço. Foco nos estudos, hein? Tchau, tchau.